Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? O assunto da nossa aula de hoje são as leis ponderais. Leis ponderais são as leis que relacionam as massas dos participantes de uma reação química. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje vai estar relacionado com a massa dos reagentes e dos produtos formados em uma reação química. E a primeira lei que nós vamos estudar é a lei de Lavoisier ou a lei da conservação das massas. Lavoisier fez uma série de experimentos em seu laboratório que o permitiu chegar na conclusão que em uma reação química a massa sempre se conserva, ou seja, a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos formados. A massa antes da reação vai ser igual à massa depois da reação, porque numa reação química é só um rearranjo de átomos. Todos os átomos que eu tinha no começo da reação, eles vão estar lá no final, só que ligados, rearranjados de forma diferente. E como Lavoisier chegou a essa conclusão? Bem, eu coloquei aqui no quadro um esqueminha que vai ajudar a gente a perceber como ele chegou nessas conclusões. Ó, a reação que nós vamos fazer aqui é essa reação. Nós temos o nitrato de prata em solução aquosa, tá dissolvido, nós temos aqui, ó. E nós temos o cloreto de sódio também em solução aquosa. Tá aqui nesse recipiente e eles não estão em contato um com o outro. Cada um tá aqui numa pecinha, esse é um recipiente fechado, tá? Se eu pego esse recipiente agora e viro de cabeça para baixo, o líquido que estava aqui cai, o que estava aqui cai e os dois se misturam. Misturando, vai acontecer o quê? A reação química. E nessa reação química, nós vamos formar o quê? O nitrato de sódio, que também é solúvel em água, vai ser uma solução aquosa, mas vai formar o cloreto de prata, que é um sólido branco, ou seja, vai ter um precipitado. Ora, guys nobre, naquela época ele não tinha conhecimento do átomo ainda. O modelo atômico de Dalton veio depois. Então ele não tinha noção disso daqui. Então para ele saber que a reação estava acontecendo, foi a formação de um sólido branco. Então quando ele virava isso aqui para baixo e começava a aparecer um sólido branco, ele falava, ahá, está acontecendo aqui uma reação química. E aí qual foi a sacada dele? Primeiro, fazer isso em um recipiente fechado. Por que fazer isso num recipiente fechado? Porque muitas reações químicas, por exemplo, há liberação de gás. Ou seja, se está formando gás, vai ter átomos, não? Vão ter moléculas, partículas escapando daquela reação, daquele recipiente. Então, fazer num recipiente fechado é a garantia que todo mundo que estava no começo vai estar lá no final, beleza? A segunda sacada dele foi ter pesado tudo isso minuciosamente. Ok? Então nesse recipiente fechado, olha só, aqui a gente tinha só os reagentes, correto? E aí ele colocou um pezinho X aqui, e ele pesou, a balança estava equilibrada. Aí ele tira isso daqui, mistura, deixa a reação química acontecer e põe de novo na balança. E o mesmo pezinho continua equilibrado. Ou seja, essa massa aqui é exatamente igual a essa, porque o peso utilizado foi o mesmo e a balança continua equilibrada. Daí, ele fez isso com uma série de reações químicas e todas davam o mesmo resultado. E ele chegou à conclusão de que o quê? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, que em uma reação química a massa se conserva. Isso mesmo, guys nobre. Muito legal, né? Muito perspicaz esse tal de Lavoisier. Então, ó, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos e para a gente verificar isso, a gente tem só que tomar o cuidado de fazer isso num recipiente fechado. Ah, professor, quer dizer então que se eu fizer num recipiente aberto a massa não se conserva? Não, a massa sempre vai se conservar na reação química, só que você não consegue provar se você fizer isso num recipiente o quê? Aberto. Imagina que você está pondo fogo num palito de fósforo. Quando você olha para o palito de fósforo, ele está sequinho. Se você pesar ele, ele vai ter uma massa menor. Quer dizer que ele perdeu massa? Não, quer dizer que você fez um sistema aberto e parte dos átomos das moléculas que estavam ali foi embora. Você viu a fumaça. Você vê a fumaça saindo do palito de fósforo. Agora, se você queimar esse palito de fósforo em um recipiente fechado e medir, você vai ter o mesmo resultado. Você vai ver que a massa dos reagentes
é igual à massa dos produtos. Então, se você quer provar a lei de Lavoisier, você faz em um sistema fechado, mas não interessa, a massa numa reação química sempre se conserva. Em sistema aberto, se eu pôr fogo aqui agora, vai estar se conservando. Só que eu não vou conseguir provar. A mesma coisa o bombril, eu deixo o bombril lá na cozinha, ele vai enferrujando. Enferrujar é absorver o oxigênio vai juntando ali, vai reagindo com alumínio, vai formando óxido de alumínio, vai reagindo com ferro, vai formando óxido de ferro. Então o bombril tende a aumentar a massa. O bombril enferrujado ele é pesadão. Quer dizer que a massa não se conservou? Não, é porque você estava num sistema aberto e você não consegue provar. Mas se você deixar isso acontecer num sistema fechado e você pesar o antes e o depois, você vai ver que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas. As massas dos reagentes é igual à massa dos produtos de uma reação. Combinado? Então, gás nobre, nós podemos agora usar essas conclusões de Lavoisier para fazer aquilo que todo mundo adora, fazer continha. Então olha só, nós temos que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Isso quer dizer que se eu somar a massa do reagente A mais a massa do reagente B, vai ter que ser igual à massa do produto C mais a massa do produto D. Correto? Nesse caso aqui, vamos supor que num experimento eu quero descobrir esse X aqui, qual que é a massa de nitrato de sódio formada. E eu sei que 1,699 gramas de nitrato de prata reagiram com 0,585 gramas de cloreto de sódio. Isso aqui eu não sei, é o que eu quero saber, formando 0,850 gramas de cloreto de prata. Como que eu descubro o X? Olha, se a massa antes é igual à massa depois, se a massa do reagente é igual à massa do produto, basta eu somar tudo isso. Vai ser 1,699 mais 0,585, que é igual a X mais 0,85 gramas. Beleza? Agora nós podemos adicionar esses dois termos. Vai ser o que? 2,284 gramas, né? Que é igual a X mais 0,850. Ok? Aqui tá mais passa para lá menos, eu tenho que X é igual a 2,284 menos 0,085. Isso daqui é igual a 1,434 gramas, ok? Então, essa é a quantidade de nitrato de sódio que foi produzido e eu consegui chegar nesse resultado aplicando a lei de conservação das massas de Lavoisier. Belezinha? Aqui, gás nobre, na mesma época que Lavoisier, um segundo cientista também brilhante, estava fazendo uma série de experimentos rigorosos com reações químicas. Ele media ali os reagentes, media os produtos e ele chegou à conclusão de que a composição em massa de uma substância formada era sempre constante, independente do seu método de obtenção. Como assim, professor? Aqui, vamos dar uma olhada nessa reação. Eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio formando água. Ele colocou 2 gramas de gás hidrogênio para reagir. E isso reagia exatamente com 16 gramas de gás oxigênio e formava exatamente 18 gramas de água. Ou seja, 2 reagia com 16. Beleza? Ao dobrar a quantidade de hidrogênio, isso reagia exatamente com o dobro da quantidade de oxigênio. Então, quando ele dobrava a quantidade de hidrogênio, isso reagia com o dobro de oxigênio, formando aqui 36 gramas de água, também o dobro de água. Ou seja, a composição de cada um desses elementos aqui na água é constante. Aqui, eu tenho 2 se ligando com 16. Aqui eu tenho o dobro se ligando com o dobro. Então a composição da água, ela é constante. Se eu dividir aqui, por exemplo, se eu dividir a quantidade de gás hidrogênio 2 por 16, vai dar quanto? 1 sobre 8. Se eu dividir aqui 4 sobre 32, vai dar a mesma coisa também, 1 sobre 8. Se eu dividir aqui, 10 por 80, vai dar a mesma coisa, 1 sobre 8. Ou seja, nós temos sempre 1 grama de gás hidrogênio combinando com 8 gramas de gás oxigênio, independente da quantidade que eu coloco. Tá ok? Então a proporção em que reage e forma
vai ser sempre constante. Ora, a gente tem que lembrar que naquela época eles não tinham ideia do modelo atômico ainda. É da mesma época que Lavoisier. Hoje nós sabemos que para formar a molequinha de água é isso aqui, ó, H2O. Ou seja, eu tenho dois hidrogênios se combinando de forma constante com um oxigênio. Então, dois hidrogênios combinam com um oxigênio. Dois hidrogênios combinam com um oxigênio. Então, se eu quiser fazer mais, se eu pegar 4 hidrogênios, vai combinar com 2 oxigênios, não é verdade? Então, se eu dobrar isso aqui, ó, se eu fizer 2 molequinhas de água, quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios com 2 oxigênios. Então, foi basicamente isso daqui que ele chegou à conclusão fazendo essas medições, já que 2 reagia com 16, se ele dobrasse, todo mundo dobrava. Se ele multiplicasse por 5, olha só, aqui tinha 2, agora aqui tinha 10, todo mundo multiplicava também por 5. Ou seja, isso daqui estava se combinando de maneira constante. E foi essa a conclusão que Proust chegou, beleza? E uma das implicações dessa descoberta de Proust são os famosos cálculos estequiométricos. Eu posso agora dividir esses experimentos. Então eu tenho aqui um experimento, experimento 1 e experimento 2. Se eu dividir isso por isso, vai ter que ser igual a isso por isso e vai ter que ser igual a isso dividido por isso. Então aqui eu tenho o quê? 1 sobre 2, correto? Que vai ser igual também a 1 sobre 2, que vai ser igual também a 1 sobre 2. Ok? Então tudo isso é constante. De maneira genérica, quer dizer então que se eu dividir um experimento pelo outro, vai ter que ser igual a massa do outro participante dividido pelo outro experimento, igual a massa do outro participante dividido pelo outro experimento. Tá ok? E isso daqui dá pra gente então as famosas regrinhas de 3 lá do cálculo estequiométrico. Vamos fazer um exercício para a gente ver como que isso aplica na prática? Aqui eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando o gás amoníaco. Eu tenho que 14 gramas reagem exatamente com 3 gramas. E vai formar quanto aqui então? Horas. Lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então se eu tenho 14 mais 3, eu vou ter lá o quê? 17. Belezinha? Então simples ali achar o valor de X. Agora, eu sei que 14 gramas reagem com 3. 14 de nitrogênio precisa de 3 de hidrogênio. Só que aqui eu só tenho 4,2. Vai precisar de quanto? Y. Eu posso fazer uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Eu vou fazer, se 14 gramas reagem com 3 gramas, 4,2 vai reagir com Y. Y é igual, multiplico o cruzado. Eu vou ter o quê? 14Y, que é igual a 3 vezes 4,2. Beleza? Regrinha de 3. Que é a mesma coisa se eu dividir um experimento pelo outro. Se eu dividir, como eu sei que é constante, eu sei que se eu dividir esses dois aqui, vai ter que ser igual. Ó, a mesma coisa, se eu multiplicar cruzado, eu vou acabar com 14y, que é igual a 3 vezes 4,2. Olha, a mesma coisa da regra de 3. Então eu posso usar a regra de 3 para descobrir qual é a quantidade do gás hidrogênio necessário para reagir com 4,2 gramas do gás nitrogênio. Beleza? Então vamos resolver isso daqui, ó. Vou resolver isso daqui. 14y é igual a 3 vezes 2, 6, né, vírgula, 3 vezes 4, 12. Isso é igual, ó, passa dividindo 14, 12,6 dividido por 14, isso é igual a 0,9 gramas. Então essa é a quantidade de gás hidrogênio que eu preciso para reagir exatamente com 4,2 gramas de gás nitrogênio. Tranquilo? E agora, para descobrir o Z, eu posso fazer uma regra de 3. Aí eu vou pegar o quê? Se 14 formam exatamente 17, 4,2 formam exatamente Z, ok? Então eu pego esse, né? Se eu pegar aqui, eu tenho que pegar todo mundo. Se eu pegar o nitrogênio, eu tenho que usar o nitrogênio, tá? E se eu formei amônio, eu tenho que pegar o amônio. Então eu vou fazer essa coluna com essa coluna aqui agora, tá? Diferente desse outro. Como eu queria hidrogênio, eu usei todo mundo nitrogênio, eu usei todo mundo hidrogênio. Agora, como eu quero gás amoníaco, eu vou usar um nitrogênio, beleza? E vou usar também o gás amoníaco. Tranquilo? Ou ainda eu posso fazer só a lei de Lavoisier, ó. 4,2
mais 0,9 é igual a 5,1, tá? Se você fizer essa regra de 3 aqui, você vai chegar nesse mesmo resultado. Belezinha? Então isso daqui é a lei de Prost que deu origem aos cálculos estequiométricos que nós vamos aprofundar muito mais nas nossas próximas aulas. Beleza? Agora, tudo isso daqui é muito importante. Imagina a importância desses cálculos para a química moderna. Né? Eu quero produzir uma quantidade X de medicamentos. Você trabalha numa farmácia. Você tem lá uma indústria farmacêutica que ela quer produzir X quilos de um medicamento, de dipirona. Quero fazer dipirona, fazer 10 quilos de dipirona. Para fazer 10 quilos de dipirona, quanto que eu tenho que colocar de cada um dos componentes? É esse tipo de cálculo aqui que vai ajudar a gente a prever a quantidade de reagente que a gente vai usar e a quantidade de produto que vai obter. Igual fazer bolo. Se eu quero fazer um bolo, eu vou colocar 3 ovos, vou colocar 2 colheres de margarina, vou colocar 1 copo de leite, eu tenho um bolo. E se você quiser fazer 10 bolos, você vai precisar de 10 vezes mais produtos. Então, é receita de cozinha, a lei de Prost. Então você consegue fazer. Muita gente se assusta com isso aqui, se assusta com cálculo estequiométrico, mas é muito simples e nós vamos resolver muitos exercícios quando a gente chegar lá no cálculo estequiométrico. E cálculo estequiométrico e lei de Prost é isso, é resolver exercício. Tem que resolver muito exercício para ficar craque. Combinado? Aqui, guys, para a gente encerrar, vamos ver uma outra consequência da lei de Prost, que é a composição centesimal. Como assim, professor? Olha só, eu sei que para formar 18 gramas de água, eu precisei exatamente de 2 gramas de hidrogênio e de exatamente 16 gramas de oxigênio. Ou seja, qual que é a porcentagem de hidrogênio que está na molécula de água e qual que é a porcentagem de oxigênio que compõe a molécula de água? É simples, 18 não é 100%, 18 não é tudo que eu tenho, é a molequinha de água. Então isso é 100%, correto? 2 gramas vai ser o quê? Vai ser X, tá? É a quantidade de hidrogênio que corresponde a essa massa. Então multiplicando cruzado, eu tenho 200, né? Eu vou ter 18x, né? 18 vezes x e 200%, correto? X é igual a 200 dividido por 18, 200% dividido por 18, eu tenho que ser igual a 11,11%. Isso quer dizer que 11,11% da massa da água, quem está dando é o hidrogênio. Então o hidrogênio contribui na massa da água 11,11%. Se eu pegar então 180 gramas de água, quer dizer que desses 180 gramas, 11,11%, quem está dando ali é o hidrogênio. 11,11% é de hidrogênio, ou seja, 20 gramas. Né? 20 gramas, porque 11,11% de 180 gramas vai dar 20 gramas. Beleza? É a mesma coisa para o gás oxigênio. Para eu descobrir a porcentagem é fácil, é só fazer menos 100%, mas eu também posso fazer a regra de 3. 16 gramas, né? 18 gramas, né, na verdade, que é a quantidade de água, é tudo que eu tenho, é 100%. Quanto de oxigênio que corresponde a isso? Y. Y é igual, né? Pessoal, usar a letra diferente. Eu já usei X aqui, eu vou usar Y. Muita gente em prova de segunda fase fica usando a mesma letra, aí numa mesma questão você tem só X. Aí você, pô, o X ou X é um ou X é outro. X não pode valer mais de uma coisa. X é igual a 11,11%, ele não pode ser na mesma questão igual a um outro valor. Então você pode usar o alfabeto inteirinho na sua prova de segunda fase, tá? Não tem problema não, pode usar A, B, C, D, C. Ó, então Y, tá? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 18Y, que é igual a 1.600%. Y vai ser igual a 88,89%, ok? Então, de uma molequinha de água, o oxigênio corresponde a 88,89% da massa da molequinha de água. Então, isso é a composição centesimal. Hoje a gente escreve assim, né? Ó, 11,11% e aqui 88,89%. Ou seja, da molequinha de água, 11,11% da massa vem de hidrogênio e 88,89% da massa
vem do oxigênio. A composição é percentual, então é constante. Então, se eu dobrar, eu vou ter o dobro. Então, é justamente um desdobramento da lei de Proust, as composições centesimais. Tranquilo? Então, guys nobre, essa foi a nossa aula de leis ponderais. Nós vimos a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, a lei das proporções constantes. Tudo isso deu origem ao cálculo estequiométrico e às leis ponderais e vai ser a base também dos modelos atômicos que nós vamos ver na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!